Olá, eu sou André Bax e hoje eu vou falar para você sobre a importância de se estabelecer indicadores de vendas. Para poder falar desse assunto, eu vou trazer para você uma colocação que ela já é conhecida, não fui eu que criei, é um jargão de mercado que diz o seguinte: o que não se mede não se gerencia. E olha, vender é um processo, vender é um método e você precisa ter indicadores, saber exatamente como que estão caminhando as suas vendas para que você tenha o controle dos seus resultados, para que você tenha a sua empresa na mão e você consiga saber como estão indo os seus resultados. Em um outro vídeo mais adiante nós vamos falar sobre metas, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa ter são indicadores para que você tenha o controle das suas vendas. E quais são esses indicadores? Um primeiro indicador que é fundamental que você saiba é a sua taxa de conversão. A sua taxa de conversão, ela é importante por quê? Porque o que ela significa? São quantos clientes que você consegue converter em venda a partir de um número X de pessoas que você entra em contato ou que vão até o seu estabelecimento ou que entram em contato diretamente com você. Como que é isso? Por exemplo, se você tem aí no seu dia, né, você liga, você telefona, por exemplo, para 100 clientes, você tem aí uma turma no comercial da sua empresa que entra em contato com 100 pessoas, né, 100 prospects. Quantos desses se tornam clientes? Quantos desses compram efetivamente você? Então, se você tiver aí contato com 100 pessoas e 20 delas comprarem, então você teve uma taxa de conversão de 20%, tá? E André, qual que é a taxa de conversão ideal? Olha, a taxa de conversão ideal depende do seu negócio, depende do seu ramo de atividade, não é? Tem empresas que têm taxas de conversão menores, por quê? Porque falam com muita gente, tem uma oferta aí para, por exemplo, nas redes sociais, através de disparos aí de Facebook Ads, Instagram, YouTube e várias outras coisas, atingindo um volume enorme de pessoas, e aí você vai ter uma taxa de conversão às vezes menor. Isso também depende do quão aquecido está o seu público, né? Muitas vezes, se você tem um público muito aquecido, ou seja, um público que te acompanha, que te segue, eu estou falando aqui para quem está aí nas redes sociais, como você que está aqui no YouTube me assistindo, né? Então, se você tem um público muito aquecido, que te acompanha sempre, que está o tempo todo com você, a sua taxa de conversão ela pode subir muito. Então, você pode ter taxas de conversão aí acima de 20%, 25%, que já são taxas maravilhosas, né? Então, como que a gente avalia isso? Você vai avaliar pela sua média, né? Você vai avaliar pelo seu histórico. Então, se você já tem esse número, maravilha. Se você não tem, comece a fazer a partir de hoje. Por quê? Porque daqui a algum tempo você vai entender que melhorar a sua taxa de conversão é importante para que você tenha aí um aumento das suas vendas, tá? Outro indicador importante é você conhecer o seu ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor médio de venda por cliente. E como que você descobre esse número, né? Como que você entende qual é esse ticket médio? Você vai pegar o valor total de faturamento dentro de um período, tá? E vai dividir pelo número
de clientes que você teve. Então, por exemplo, se você fez uma venda de R$ 1.000 em um dia e você vendeu para 10 clientes, o seu ticket médio foi de quanto? 1.000 dividido por 10, você tem um ticket médio de R$ 100, tá? Então, conhecer esse número também é importante, porque é outro indicador que você vai poder trabalhar para aumentar esse ticket médio e assim ter um melhor resultado nas suas vendas, tá bom? Outra coisa importante que você precisa ter é o seguinte, o seu volume de contatos, né? Com quantos contatos você entra em contato por dia, né? Isso é muito importante porque é o seguinte, você precisa ver se você está sendo ali efetivo, né? Se você está realmente indo atrás e prospectando a quantidade de pessoas necessária, porque uma vez que você já passa a conhecer a sua taxa de conversão e você sabe qual é o seu ticket médio e qual o faturamento que você precisa para a sua empresa, você agora vai estabelecer a quantidade de pessoas que você vai entrar em contato por dia para poder atingir aquele resultado. Por isso que eu deixei esse indicador aqui para te falar sobre ele nessa hora, porque você primeiro precisava entender a sua taxa de conversão, depois entender o seu ticket médio, para aí sim saber com quantas pessoas você precisa falar, com quantas pessoas você precisa fazer contato, para que você tenha assegurado o faturamento que você precisa. Então vamos supor aqui, voltando no exercício, se você tem uma taxa de conversão, vamos colocar tudo 10% para ficar fácil. Se você tem uma taxa de conversão de 10% e você tem um ticket médio de 100, então o que acontece? Você vai conseguir transformar em cliente 10% dos contatos que você entrar em contato. E se o seu ticket médio é 100, você já sabe que se você pegar esses 10 e multiplicar por 100, você vai ter um faturamento, por exemplo, de 1.000, não é? Então, para ter 10 clientes com uma taxa de conversão de 100 e ter um faturamento de 1.000 no dia, você precisa entrar em contato, então, com 100 clientes por dia, com 100 prospects por dia, não é isso? Se você quer ter um faturamento de 1.000. Se você quiser ter um faturamento de 10.000, quantos clientes com quantos prospects você vai ter que entrar em contato? 10 vezes isso. Se você entrava em contato com 100, você vai precisar entrar em contato, então, com 1.000 pessoas. Para quê? Para que você tenha uma conversão de 10%, que vão ser 100 pessoas, a um ticket médio de R$100. 100 pessoas vezes R$100 vai dar R$10.000 de faturamento no dia. E se você tiver 22 dias úteis no mês, você vai ter então um faturamento de R$220.000 aí na sua empresa, não é isso? Então, conhecendo esses três números, não é? Qual é a sua taxa de conversão, qual é o seu ticket médio e sabendo qual é o número de prospects que você precisa entrar em contato, qual é o tamanho da sua prospecção, você vai ter aí então uma sequência de indicadores, que serão 3 indicadores que vão te dar total controle sobre as suas vendas e você vai conseguir aí trabalhar, né? Então vamos imaginar o seguinte, você quer aumentar, por exemplo, aí 33% no seu faturamento. Se você aumentar 10% na sua prospecção, aumentar 10% na sua conversão e aumentar 10% no seu ticket médio, você vai ter então um aumento de 33% no seu faturamento. Não é bacana isso? Experimenta para você ver, faz as suas contas aí, coloca no papel esses números, passa a acompanhar. Se você ainda não acompanha esses indicadores, passe a acompanhar. Coisa muito simples, você pode utilizar uma planilha de Excel para fazer isso. Se você não tem aí
um sistema, né, um CRM, se você não tem um sistema de faturamento na sua empresa que já te dê esses números prontos, porque se você tiver, ótimo, o que você pode fazer? Você pode, inclusive, puxar o histórico passado e já ter esses números na mão. E aí você conseguir entender o que você precisa manobrar para aumentar o seu resultado, para aumentar o seu nível de faturamento, o seu nível de lucro e resultados da sua empresa, através das suas vendas, com esses 3 indicadores: prospecção, conversão e ticket médio. Ok? Então, faça isso. Olha, se você ainda não me segue, clica aí para seguir o nosso canal aqui do Instituto EVEX no Instagram. Se você ainda não me segue, clica aí para poder seguir aqui o canal do Instituto EVEX aqui no YouTube. Aperta o sininho para que você receba em primeira mão os nossos conteúdos e deixa aqui embaixo o seu comentário. É muito importante, né? Fala para mim aqui o que você aprendeu com esse vídeo, qual o insight que você teve, como que você está aplicando isso na sua empresa, e também pode deixar sugestão de conteúdo para a gente poder ir trazendo para você aqui informações, conteúdos relevantes e de qualidade para você, tá bom? E vamos para cima, até amanhã!